imaginei. Esse aqui é para o grupo. Obrigada. Eu imaginei esse livro no hospital, hein? Pois é? Ô, seu César, o senhor sabe que o livro da Luiz, Você Pode Curar a Sua Vida? Sim. Foi quando eu tinha 25 anos que eu tive lúpus e ela levou esse livro para mim. Eu já tinha sido internada 4 vezes, quase morta. Depois que eu li esse livro, eu saí do hospital e nunca mais voltei. E lúpus, câncer do sangue, cadê? Foi embora. Eu tinha 25 anos de idade. Então, olha como... Gente, vamos então agora para o laboratório. Não sei se você vai imaginar o que é a minha felicidade. Foi em cima, Eu foi em cima. Você não se livra muito fácil de mim, não. Só vou dizer, se eu desencarnar, vai ser difícil. Vai ser difícil, mas se eu desencarnar uma para outra, eu não vou perder vocês de vista. Como tem mais 2 grupos e outros 2 centros que eu estou procurando deles. Eu tenho compromisso com a felicidade de vocês. Como você sabe? Eu não sei porcaria nenhuma, mas o que eu descobri, isso sim, a minha pregação é isso. Eu descobri o tesouro escondido no campo que Jesus fala da palavra dele. E isso nem a vida, nem a morte, quer dizer, nem o encarnado ou desencarne, nem o dia, nem a noite admitirá interromper essa coisa. Então, eu sou um pregador, isso eu quero que vocês entendam. E eu quero que vocês também compreendam isso. Onde nós passamos, nós somos um pregador. Quanto menos falarmos, melhor. Mas que a nossa luz tem que brilhar. Que luz é essa? O conhecimento que estamos despertando, gente. É só isso, mais nada. Obrigado. Obrigada, Pai. Seu César, domingo que vem vai vir o sem fio, tá? Domingo que vem. É que faltou carregar o outro parte, assim, não é só. Não tem problema. Que chá é esse? De maracujá. Bravo. Eu só não quero que vocês façam como esse livro. É adoçante. Se botar sem experiência, eu sou tipo que. Nós temos que de cúrcuma. Poxa, assim, o bom da moléstia também. Não, essa aqui é uma benção. Maracujá, cúrcuma, cravo e hortelã. Ah, meu Deus do céu, não precisa de Cúrcuma almoço é na casa maravilhoso. dos músicos, só isso aqui já. Tá, mas tu põe o chá de maracujá que isso aqui. Não, maracujá. Opa. Pai querido. Joelhinho já encostou no chão. E esse tipo de emoção é que nós devemos desejar. Quando sentimos a presença de Deus, mas quando é que nós não sentimos? Só quando nós não olhamos para Ele. Quando nós não dobramos o joelho. Porque senão eu duvido que você não sinta a presença dele. É claro que a emoção é o remédio para tudo. Inclusive para a nossa ingratidão e indiferença. Para com a bondade, com o amor desse Pai que nos ama infinitamente. Não tem outro amor que sobra disso aí. Amor infinito ou nada. Obrigado pelo dom da vida. Pousando uma poderosa mão sobre o nosso entendimento. Tu estás nos despertando a cada passo. Isso nós não temos a menor dúvida. Mas dado as raízes que ainda nos mantêm cativos ao passado milenar, temos de pedir, Senhor. Abre nossos olhos à luz. Ajuda-nos a compreender, a interpretar, a discernir a essência das tuas palavras libertadoras e confortadoras. Em seguida, dá-nos força e coragem para colocá-las na prática do dia a dia, através de nossos pensamentos, sentimentos e atitudes. É em teu nome, Pai Santo, que declaramos por aberto o estudo sistematizado do Novo Testamento. Louvado seja. Vamos lá. Eu tenho aqui como paramos em João 10, versículo 11.
Eu acho que eu tenho que botar aquele lá aqui e eu seguro aquele. Mas ali pega bem o... Ali Acho que pega a voz ali. Sim, As palestras, tudo, aí, né? direto. Ou falando isso, que palestra sexta-feira. Foi a Silvana, seu César, sexta-feira. Foi lindo. Eu vi ontem. Mas eu também vi uma cesta que, olha, Eu vi. foi ungida de sexta. Tá bom. Ó, Quer quem que tirar deu a essa- palestra? Quer tirar o É fone? minha Esse aqui arrepia. não tá entrando. Se não Sexta-feira, fosse é alguém net, mas do você final. Sim, esse ano. Eu não vi, eu daí vi ontem no YouTube. Lavando a você. Ai, onde é que você viu? Eu quero É no ver. YouTube. No YouTube O problema no YouTube. do núcleo mesmo. O oficial, no caso. Né? Tá, a gente coloca núcleo. No Espírito É caridade das Vamos palestras. ver, vice. Tem que dar uma olhada assim, discriminar, porque eu soubesse que era Silvana, estou saudade de escutar uma palestra dele. Uma vez que eu vi o casal, foi lá no crematório. E o Paulo estava junto. Tá. Sexta-feira, falou. Seu César, mas sexta, essa aqui. Ah, essa aqui não. Aí, essa aqui mesmo. Não. Esse ser, né? A gente tem umas expressão às vezes. Não, mas é. Esse ser foi ministrar uma palestra. Lá no seu Eu até me emociono. Se eu não conhecesse o Brejanu, nossa, gente. Vocês não têm Essa noção. aí, essa não é parente de José de Nazaré, não é de lá da Galiléia, daquela região pode vir alguém. Ah, pois é. Daquela que tirou pedra na cruz. E eu tive o privilégio de estar lá assistindo, né? Gente, cada vez eu me Ela apaixono sabe. mais por Ela isso. sabe que para mim, dos palestrantes que tem, por favor, você não participe. Não, claro. Essa criatura e a Luísa, alunas da nossa escola, né? Porque elas são suspeitas. Fala com a alma. Então, aqui, ó, elas falam de um jeito que liberta. Tá? Eu, quando cresci, Eu também, eu tô aqui pra isso, seu César. Eu tô aqui pra isso. Você acha que eu venho aos domingos cedo pra até parece aqui? propaganda do Guaraná, tá? Eu também. Vamos bater, vamos. Vamos, 11, né? O bom pastor, capítulo 10, versículo 11. Eu sou o bom pastor. Tá já lá no 11, né? Entre aspas. O bom pastor expõe a sua vida pelas ovelhas. O mercenário, porém, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, quando vê que o lobo vem vindo, abandona as ovelhas e foge. O lobo rouba e dispersa as ovelhas. O mercenário, porém, foge, porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Como meu Pai me conhece e eu conheço o Pai, dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco. Preciso conduzi-las também, e ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. O Pai me ama, porque dou a minha vida para a retomar. Ninguém a tira de mim, mas eu dou de mim mesmo e tenho o poder de a dar. Como tenho o poder de a reassumir. Quanta coisa que ele está falando da crucificação, da ressurreição, tudo. Né? Eu mesmo posso dar, ele tem o poder de reassumir, etc. Tal é a ordem que recebi de meu Pai. Vocês estão entendendo o que é o misticismo? Essas palavras de Jesus ainda tudo dizer para nós o que é o misticismo, que tem que ser a coroa da nossa consciência, da nossa compreensão. É quando nós chegamos à conclusão, e quem não chegou, que lute com isso, tá? De 3 palavras importantes: unidade,
Jesus fala nos evangelhos, você encontra isso aí. E daí quando você encontra, você está dando o passo da metafísica para o misticismo. Metafísica é o quê? A maioria de todas as religiões que acreditam em Deus e que acreditam na alma estão estudando a metafísica. A doutrina espírita é número 1, a filosofia espírita. Mas o misticismo, ele vai muito além da metafísica. Porque ele descobre que nós não temos vida própria. Está no começo do Evangelho aqui, o que o João começa? No princípio era o verbo, o verbo era Deus, o verbo era Deus. E daí fala ali que ele veio, era a luz do mundo, ninguém recebeu. E depois conclui assim, ó, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Isso bate com os genes bíblicos, os dias da criação, tudo foi feito por ele, etc, tudo sai dele. Unidade. Se nós estamos compreendendo o que é essa unidade, ou unicidade, e daí em seguida ligamos com a palavra infinito, que é infinito. Infinito só tem uma coisa, Deus. Tudo que é de Deus é infinito. Tudo que nós montarmos debaixo dessa guarda-chuva chamada infinito, nós vamos ter que desmontar, porque não é a realidade. Até pode temporariamente ser uma coisa boa. Mas de repente nós vamos ver que não é nada disso. E daí, se nós não compreender que tudo veio dessa unidade, daqui a pouco nós vamos confiar no nosso merecimento. Ou estou chegando lá, estou passando. Não tem nada a ver. E Jesus, a vida dele toda foi para provar isso aí, ó. As obras que eu faço, não é eu que faço, né? Tudo aquilo que se referiu ainda, que o Pai que mandou ele vir cuidar do rebanho, do aprisco, que é a mesma coisa. Está entendendo? Então, marque bem essas 3 palavras. Unidade, que é a vida em si. Tá? Quando nós vemos em nossas religiões comuns, de repente descobrimos que nós tínhamos várias vidas. Depois, dentro do estudo avançado do Espiritismo, nós já vamos descobrir que nós não temos várias vidas, nós temos uma vida só, que é a vida do Espírito que nunca morre. Tá? E a reencarnação, a existência. Nós existimos em experiências diferenciadas, como o aluno que rodou no primeiro, no segundo ano tem que repetir. Então, a reencarnação é isso aí, ó, que é só uma fase do nosso primarismo, enquanto nós ainda não temos uma consciência bastante clara ou avantajada. Né? Daí precisamos da reencarnação, isso comprovado por Jesus. Bom, mas daí para nós compreender isso, não é com a consciência horizontal, porque a consciência horizontal é aquela primeira que enfim, de repente, a cobra tentando convencer a Eva que ela pode comer o fruto, etc. Isso aqui não tem nada a ver com cobra, nem o fruto. Foi entrada na consciência, tá? Porque os bichos não têm consciência, as plantas não têm consciência, eles não sabem que existe. Eles não sabem que existe. Mas de repente, nós notamos que quando nós saímos da unidade, acompanhe bem, quando nós saímos da unidade, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Depois chegou até o verbo ser carne. Bom, quando nós saímos de lá, nós saímos do reino da glória. É o filho pródigo antes de sair de casa. Papai, me dá parte da minha herança que eu quero correr no mundo. Eu acho que a vida lá fora é muito. Isso aconteceu conosco. Isso quer dizer o quê? É consciência inconsciente. Mais cedo ou mais tarde nós fazemos burrice. E daí nós descobrimos ali, naquele momento, primeiro foi o despertar da consciência. O homem das cavernas, vamos dizer assim, aqueles que Deus determinou para vir aqui para
sua glorificação. Que a verdade é essa, Deus nos criou para a sua glória. Quando é que nós glorificamos a Deus? Quando nós nos ajudamos. Glória a Deus, para com isso. Daqui a pouco eu saio dali e dou um tiro na cara do primeiro de quarta à frente. É quando eu estou testemunho. Bate nessa, eu ofereço essa. Para que eu caminho 10 passos, caminho mais 100. Tá? Mas isso não é só. Se eu estou começando a compreender isso aí, e eu não saio das minhas enfermidades, eu continuo sempre uma pessoa doente, sempre uma pessoa que tem sérios problemas não só de saúde e tudo incomodação, eu não estou conseguindo sair da inconsciência, entende? Porque junto de Deus, eu não tinha problema, não precisava nem plantar para colher. Aqui, ou vocês já esqueceram de um dos castigos simbólicos infligidos ao Adão e Eva? Agora comerás o teu pão com sol até hoje. O que isso está dizendo? Que até ali eles não precisavam. Tinha tudo. Não faltava nada. A partir daquele momento de rebeldia, em que eles, convencidos por eles próprios, que representa carne, representa cobra, que quer dizer a nossa ignorância, o Adão olhou para ela e disse assim: menina, olha, nós somos mais poderosos do que nós imaginávamos. Daí criaram o chamado mundo paralelo, que eu falo, que é aquele que está aqui, com outro nome. Atai pé e mão e jogai nas trevas exteriores, onde haverá plano de arranjar de aqui. Esse é o mundo que eu chamo de mundo paralelo. E daí, o que foi que aconteceu? O segundo passo. O segundo passo foi comer um fruto. Quer dizer, se empolgaram e começaram a administrar um mundo que não tinha nada no mundo de Deus. Esse é o nosso problema, nós transformamos em seres humanos, tá? E daí, o que acontece? Moisés, que era um iluminado, ele levou bem a sério o olho por olho dentro da lei do karma, porque para lidar com nós não usamos muito dentro da doutrina espírita, nós só pegamos o trânsito. Nós acabamos de ver aqui a mensagem da cura real, aí, a Saracura, o médico Jesus. Não fale só para o seu médico que você está do outro lado, mas explique para ele o que você vem carregando a tiracolo aí. Isso é o que já pode acrescentando. Então, olha aqui, Daí eles tentaram entrar nesse mundo, esquecendo que não pode ter outro reino. Não pode ter outro reino. E daí eles criaram um reino dividido, uma casa dividida não sobrevive. Mas não é esse o nosso caso. Então sempre se coloque na vida de você. Nós não somos flor que se chega. Olha aqui, nós somos o filho pródigo que está assustado com os nossos sintomas, etc., que estamos tentando, de uma maneira bastante até ansiosa, voltar para casa. Porque onde está o Espírito do Senhor, a liberdade. Onde estar com Deus representa o quê? Tu não passa fome, tu não passa sede, tu não passa frio, tu não fica doente. Se tu está doente, tu sara. Tu não tem azar, tu não tem nada que consegue te atacar. Mas tu tem que estar na presença de Deus, quer dizer, a unidade, a volta à unidade, tá? Representado também por Moisés lá no início, quando foi lá no deserto, o eu sou. Ninguém pode dizer eu sou, eu não posso dizer pelo Guilherme nem para a Semanuel. Eles têm que dizer. Você lembra quando eu fiz muitas palestras, inclusive no ADI? Cuidado com o que você coloca atrás do eu sou, porque vai aparecer no seu caminho. Cuidado. Então, sabendo disso, eu sou filho de Deus. Aquela mensagem que eu mandei, o cunhado, com aquela imagem do Buda,
quiser finir, quanto menos pensar a partir daquele momento, não ficar o dia todo. Agora ele vai sarar porque ele é filho de Deus, Pai. Não, não faz isso. Deus não é surdo. Deus não é surdo. Então, nós temos que resolver essas questões, não é lá onde está o problema, onde está a enfermidade, é aqui na minha consciência. Quando eu tenho a minha consciência, que eu já descobri que doença, miséria, incomodação, perturbação, tudo isso está dizendo o quê? Eu estou longe de Deus. Entendeu? Porque nessa unidade acabou-se os problemas. Acabou-se o problema. Então nós vamos te crucificar. Crucifica. Nós vamos decapitar o Paulo. Pode fazer. Imagina, está no lado, o Paulo esteve. O cara se converteu ao ver a doutrina do Paulo. Foi o líder do cristianismo, né? Foi ele que iniciou, foi o Paulo, não foi os discípulos. O cara que tinha recebido a incumbência de decapitar ele, a guilhotina ainda não tinha sido inventada, porque a guilhotina é mais fácil, né? Soltou ela, era aqui na machadada mesmo. Ou eu sou um cara infeliz, sou um cara azarado, logo fui escolhido, e se ele não cumprisse, o imperador, a ordem era matar a família dele na frente dele, para os outros nunca deixar de obedecer uma ordem do imperador. Imagina Paulo confortando ele. Meu filho, isso para mim não é nada. Cumpre a tua obrigação. E para mim isso não diz nada. Olha, então, unidade, consciência dessa unidade, que agora eu sei, conhecereis a verdade, que ele deixará. Vai tirar todos os nossos direitos. E deveres é uma coisa que nós temos enquanto seres humanos. Chega um ponto que vivo não mais eu, é o Cristo que vive em mim. E Cristo nós sabemos o que é a onipresença de Deus, ou o Espírito Santo, é a mesma coisa. Tá? E outra, unidade, consciência, olha, o infinito. E o infinito quer dizer, se você compreender bem o que a palavra infinito quer dizer, se você compreender, você vai ver que só tem um infinito, Deus. Então não pode existir nada fora do infinito, mas não pode e não existe nada fora do infinito. E a doença? Como é que existe? Aí fica bom, Zé Lucas. Meu Deus, público, tá. Que nós inventamos o corredor aqui às quarta-feira. Jesus está passeando. E está mesmo, porque onde é que está o Cristo, onde é que está Deus? Onde você procura Ele? Se você, de repente, você dentro da sua casa, olha, Jesus hoje está aqui junto, mas pode acreditar que Ele está, mas já está mais de 1000 anos ali. Já está mais de 1000 anos. A única coisa que você deve fazer, pega as pessoas quando quer ajudar e leva e fica quieto, de joelho dobrado na presença de Deus. Não peça nada, porque muitas vezes a doença que é o remédio. A doença é como caminho. Aí o doutor Rodrigo e o Decker, o Germano. Vamos à frente? Então, essas 3 palavras, unidade, infinito e consciência. E a consciência que vai você compreender isso. Enquanto você não compreender, você está na gangorra. Dias melhores, também agora despencou. Daqui a pouco, dias melhores, dias piores, gangorra do ser humano. Tá? Quando você começa a compreender bem isso aí, não é que agora você vai para o deserto viver imune em todas as confusões criadas por nós, seres humanos. Eu disse por nós, seres humanos. Só que elas não me atingem mais como atingiam há 2 semanas atrás, há 1 ano atrás. E você nota que assim como elas vêm, elas saem. É só você não dar confiança. É porque você sabe que dentro da obra de Deus isso não existe. Isso não existe. O Buda já
meu tesouro escondido no campo. 19. A propósito dessas palavras, originou-se nova divisão entre os judeus. Muitos deles diziam: ele está possuído do demônio. Ele delira. Por que o escutais vós? Outros diziam: estas palavras não são de quem está endemoniado. Acaso pode o demônio abrir os olhos a um cego? Vê, no meio da multidão ali tinha aqueles que já analisavam. Mas peraí, Já julgavam. se o que ele está produzindo está aliviando, então isso aí. Então, Não pode ser o demônio. mas é a lógica. E os outros, não, porque não falava a cartilha deles, né? Não, a coisa tem que ser aqui dentro da cartilha da minha igreja. Se não for no centro espírita, também não aceito. Aqui, ó. Ah, é? Qual é a religião de Jesus? Ah, mas com certeza é espírita a cabeça. Ah, é? Ah, é? Ah, delírio. Confia com Jesus. Não botei bala de molho, não. Agora nós vamos para a festa da dedicação. É um subtítulo original, não sei como é que É o 10:22? Isso. É aqui da identidade de Jesus. Mas o significado vai ser onde? Manda ver. Então, festa da dedicação, 22. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Os judeus rodearam-no e perguntaram-lhe: até quando nos deixarás na incerteza? Se tu és o Cristo, diz-nos claramente. Jesus respondeu-lhes: eu vou-lo digo, mas não credes. As obras que faço em nome de meu Pai, estas dão testemunho de mim. Entretanto, não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Elas jamais hão de perecer, e ninguém as roubará de minha mão. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém as pode arrebatar. Falando da infinitude de Deus. Sim. E ninguém as pode arrebatar da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Está vendo? Misticismo. Aí a unidade, né? Unidade. Eu e o Pai O somos um. misticismo é a volta à unidade, o entendimento, a consciência da unidade. Isso é o misticismo. O misticismo de Jesus. E cada um maluco aí, dizendo que é místico. Eu vou comentar um pouco antes daquele diadema. Então, aí no 31 já vem com um subtítulo também. Os judeus querem apedrejar Jesus. Os judeus pegaram pelas... Só para não deixar perder, se lembra quando lá atrás João estava preso e mandou alguns discípulos dele perguntar para Jesus se ele era o Cristo ou se eles ainda continuavam esperando, porque era notório que ele estava esperando o Consolador prometido, né, lá dentro do judaísmo. Foi o que ele respondeu. Tu diz? Não, os discípulos de João, que estava preso já antes da decapitação, mandou os discípulos dele, que os discípulos iam lá visitar ele, perguntar para Jesus se ele realmente confirmava que ele era o Messias esperado. Ele não respondeu ao vivo, a disse assim, diz para João que os cegos veem, os paralíticos andam,
Olha essas palavras aqui, ó. Deus pedindo que de outras palavras, respondendo para eles tudo que ele estava realizando e só não via quem não quer enxergar. Na verdade, por causa disso, também é uma lição para nós, que não basta nós ler uma palavra bonita, por exemplo, amor, ou perdão, ou nós ficar admirados, entusiasmados por essa palavra aí, mas nós nunca usar. Então é melhor que nós não tivéssemos contato com aquela palavra, porque a consciência crística, a consciência mística é isso, quando a frase de Paulo, vivo não mais eu, mas é o Cristo que vive em mim. É fácil isso? Nunca viu uma coisa tão difícil? Nunca viu? Aquele que disser que é fácil? Do 10 hoje tu passava receita para mim. Não é fácil, cara. Difícil, mas não tem outro jeito. Porque é difícil, mas cada passinho que tu segue à frente, tu já sente o retorno. Tá? E esse retorno que é tu está voltando para o paraíso, para o reino do céu, quer dizer, para a onipresença, para o infinito, para a unidade, que é o único lugar onde nós somos felizes. É a nossa volta na unidade. Se lembra daquele círculo que eu faço, a divina luz, a volta do evento da divina luz, e nós somos os raios, nós somos apenas os raios. Olha aqui, olha. O espírito nunca pode ser dividido. O espírito irradia-se, daí aprendemos na filosofia espírita, usando o dom da ubiquidade. Quer dizer, aquela luz, ela que está ali na minha frente, ela não está mandando luz só para eu que estou olhando ela está mandando luz para lá, para cima e para baixo. É um exemplo da grande luz, do dom da ubiquidade dos espíritos superiores. No passado, uma vez houve uma pergunta que alguém fez, estava no mundo espírita, no espírita. Alguém que evocava o espírito do Dr. Bezerra de Menezes ficou sabendo que tinha mais de 100 centros espíritas no Brasil, o nome de Bezerra de Menezes. Como é que pode? Eu digo que na hora que eu estou fazendo culto do Evangelho lá, eu estou numa sessão mediúnica, que o espírito do Dr. Bezerra de Menezes está ali com nós, vai outra beitude lá no centro lá de Piramã. Ele também está invocando, e como é que fica? Ele nem atende aqui, nem atende lá. Essa questão está no livro. Nada a ver. O espírito não se divide. Eu disse que nós não temos vida própria. Nós somos um reflexo de Deus. Os raios, como eu coloco naquela palavra da unidade, né, da divina luz, de meditação profunda, me revelaram, eu que inventei, eu que criei. Mas essa revelação não é unilateral, é da disposição de todo mundo. Quem sabe daí, o Guilherme, num momento de meditação profunda, não vai ver um círculo que representa o sol, eu escrevo lá dentro dele, e é ponto divino luz. Depois, fora desse círculo, raio. Ele pode captar uma figura diferente, mas o sentido, o significado é o mesmo. Não tem exclusividade só tem uma unidade. A infinitude de Deus é a unidade de Deus. O mais tudo, temos que dobrar o joelho e bater continência. Senão nunca vamos ser felizes, não vamos ter paz e felicidade. Festa da dedicação. Celebrava-se. Não vai, voltando. Os judeus querem apedrejar Jesus. Os judeus querem apedrejar Jesus. Os judeus pegaram pela segunda vez em pedras para o apedrejar. Disse-lhe Jesus:
tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte de meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejais? Os judeus responderam-lhe: não é por causa de alguma boa obra que te queremos apedrejar, mas por uma blasfêmia, porque sendo homem te fazes Deus. Replicou-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei? Eu disse: vós sois deuses. Salmo 81, 6. Se a lei chama deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, ora, a Escritura não pode ser desprezada. Como acusais de blasfemo aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, porque eu disse: sou o Filho de Deus? Se eu não faço as obras de meu Pai, não me creais. Mas se as faço, e se não quiserdes crer em mim, crede nas minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai. João Batista, quando soube da resposta de Jesus, logo chegou à conclusão: ele está acabado. E eu disse: não, isso aí tem uma ligação direta com as expressões. Procuraram então prendê-lo, mas ele se esquivou das suas mãos. Ele se retirou novamente para além do Jordão, para o lugar onde João começara a batizar. E lá permaneceu. Muitos foram a ele e diziam: João não faz milagre algum, mas tudo o que João falou deste homem era verdade. E muitos acreditaram nele. Que se encerra o capítulo 10. Ficou alguma dúvida sobre essa questão? Eu vejo aquilo que foi falado aqui: finitude, unidade, infinito ou infinitude e consciência. Para mim, só uma coisa que ficou bem clara aqui nessa parte, principalmente das ovelhas, é que quando a gente, no nosso convívio, a gente vê alguém que não achou seu caminho ainda, a gente, uma maneira de a gente querer tentar empurrar água abaixo o evangelho, alguma coisa que ele ainda não escuta a voz ainda, né? E às vezes eu me pego tendo que trabalhar isso em mim, né? Hoje trabalhando, que daí já vem outra coisa, o orgulho de a gente achar que sabe muito para conseguir convencer a outra pessoa de tudo que a gente está aprendendo. Pois é, mas ainda com base nisso eu concordo com você, assim. E aí, seu César, como que a gente faz quando você depara com uma situação que duas pessoas estão em pé de guerra, envolvidas, principalmente mãe e filha? E aí vem a mãe fala, vem a filha fala, e o que a gente, que nada que a gente fala que está aprendendo aqui, eles vão ouvir porque estão em outra dimensão. Acrescenta bota marido e mulher, lá na minha casa também é a mesma coisa. E o que a gente fala nessa hora? Se o que a gente faz? Nada? Só escuta? Fica neutro, fica em cima do muro, sabendo que não tem nem diabo, nem imposto, nem nada disso ali que está fomentando aquilo ali, ó. E não é nem espiritual aquilo ali. Não, porque Alguns dizem que é espiritual. não, De cada espírito. Que obsessão. 2%, mais um obsessor, que me parece, Coitado. ele se aproximou porque eu estou oferecendo, eu estou jogando milho para os pombos, o pombo vem comer, entende? Para no final, até no Evangelho segundo o Espiritismo, gente, o papel do obsessor em nossa vida diz ali claramente que, normalmente, no fim, um trabalho bem dirigido, quer dizer, trabalho bem dirigido, que é mostrar para ele poder, superioridade, não, a verdade que liberta, o obsessor se transforma em benfeitor.
Daí, na falta de um anjo de guarda, ele quer ser o anjo de guarda da pessoa, porque agora a pessoa parou de jogar milho aos pombos, que está provocando situações. Então, o que nós temos que fazer? Sempre resolver aquela situação que parece que está lá fora, que, por exemplo, eu e a minha esposa, o esposo com a esposa, o parente, o filho com o pai, a mãe, a filha com a mãe, isso aí. O problema nunca deve ser resolvido a nível do problema. Isso só aprendemos no caminho infinito. Tá? Você tem que consertar isso aqui, ó, dentro da sua consciência, sabendo que fora da unidade e da infinitude de Deus não existe nada. Então é só você não dar muita confiança para aquilo. Você não dá confiança. Se você quer fazer alguma coisa, sempre que você vai na presença de Deus, de joelho dobrado, tá? Pega aquela pessoa com a mão e pega junto com você. O máximo que você fazer, pai, você é minha filha, eu sou sua filha, minha esposa ali. Em seguida, um zíper, porque aquele que vemos aqui até com derruba. Às vezes o problema, o remédio é a doença, que nós só pensamos no drama. A pedrinha no sapato, né? Exatamente. Está estacionado, precisa avançar, né? Então, olha aqui, ó. Porque senão muitas vezes nós queremos que Deus resolva todos os problemas. Deus não vai resolver os nossos problemas. Olha só, isso é uma ousadia. Então, o que adianta nós pedir? É que para Deus não tem problema. Como é que nós vamos tratar um mal imaginário? Só tem um jeito. Se nós tivermos a oportunidade de dizer alguma coisa que desperte, mas esse não tem sido o nosso caso até nesse estudo aqui, ó. Eu confesso para vocês que tem domingo que eu saio daqui, meu Deus, dá uma vontade até de joelho de pé para casa agradecendo Deus, porque eu me toquei de uma verdade, eu despertei para uma verdade que eu não estava conseguindo estar no livro. Entenderam? Então, é isso aí, ó. Não tem nada que resista à presença de Deus. Só tem um lugar onde nós saramos, onde nós mudamos na presença de Deus, onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tá? Porque muitas vezes, o melhor que seja a minha intenção de um pai, os seus filhos, de uma mãe, dos seus filhos, pode não ser a ideal. Porque a nossa medida é tão clara, a nossa balança é defeituosa. Na época disso, não julgueis. Agora, se pegarmos aquela pessoa que está me maltratando, me perseguindo, me caluniando, fazendo eu sofrer, e eu consegui perdoá-la, perdoar para ele, tá? Eu estou começando a abrir as algemas que eu mesmo fechei com a minha mão, tá? Então, não resolvo o problema, não tem que resolver o problema livre do problema. Mas está ali a pessoa com dor, está aflita. Tá? Jesus disse que todas as vossas orações serão atendidas. Mas com certeza, mas é essa oração aqui, ó, da unidade, a oração da unidade. Porque senão ele não tinha falado tanto no nome de Deus. Aquela de domingo ainda falamos aqui, ó, do cego que ele fez, aquela do pirãozinho de saliva no barro. Quem pegou? Ele e os seus pais, para que nascesse cego. Foi o que disse, nem ele nem os seus pais. Mas é para que Deus seja glorificado. É isso aqui, ó. E por outras palavras, ali, mas é o significado é esse, ó. Para que nós possamos aprender e a testemunhar que não existe sofrimento, não existe doença, não existe miséria, não existe incomodação. Essas coisas são coisas que a nossa mente mortal
existe, mas nós achamos que existe no mundo paralelo, no mundo que nós inventamos até para justificar a mancada que deu da que fomos expulsos do paraíso, que é expulso da saúde perfeita, da alegria, da paz interior, uma vida sem problemas. Está tudo ali, ó. A sociedade, você já está exagerando, então quer dizer que o ônibus